Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar nas telas o Evangelho de João, capítulo de número 3. Que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, para não se aproximar, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Bom, como eu disse, eu queria falar expositivamente com você a respeito desses versos. E a começar pelo versículo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. De antemão, eu queria dizer que o final da história de Nicodemos é um final feliz. O final da história de Nicodemos, apesar do traumático, que eu vou chamar assim, eu gosto de chamar de traumático encontro que ele tem com Jesus. Por que traumático? Porque Nicodemos chega perto de Jesus com todas as cordialidades, né? E Jesus é duro com Nicodemos. Jesus pega pesado com Nicodemos. Jesus não dá chance de Nicodemos respirar. Jesus dá uma lambada atrás da outra, assim, daquelas de deixar o cara desnorteado. Mas esse traumático encontro tem um final positivo. Nós vamos encontrar Nicodemos depois no Sinédrio defendendo Jesus. Nós vamos encontrar Nicodemos depois, ao lado de Arimateia, usando sua autoridade ou seu nome para requerer o corpo de Jesus da cruz. Nós vamos encontrar um Nicodemos que parece efetivamente ter se convertido e ter entendido a mensagem do Evangelho. Parece que nós vamos encontrar mais à frente um Nicodemos que efetivamente entendeu o que era nascer de novo. Mas aqui nós temos apenas um fariseu. O nome, a palavra fariseu, ela significa
aquele que conhece a lei. Os fariseus se davam este nome porque eles julgavam que, a despeito de qualquer outra pessoa que estudasse a lei, eles eram os mais hábeis e os mais aptos a interpretar e dar conhecimento às pessoas a respeito da lei. Então este partido religioso de Israel era o mais tradicionalista e talvez o mais soberbo, eu vou chamar assim, o mais soberbo partido religioso de Israel. Por quê? Porque eles acreditavam saber mais das coisas do que os outros. Eles acreditavam ter mais conhecimento do que os outros. E esse cara, com todos esses saberes, com todo esse conhecimento religioso, o texto ele diz que Nicodemos era um dos principais dos judeus. Então ele era alguém que tinha notoriedade na sinagoga. Depois nós vamos descobrir que ele era membro do Sinédrio, o mais importante tribunal religioso, era o Supremo de Israel, vamos dizer assim. E Nicodemos era membro deste Sinédrio. Este homem, cheio dos seus saberes e cheio dos seus conhecimentos, ele se aproxima de Jesus à noite. Este de noite foi até Jesus. A gente especula que motivos teriam levado Nicodemos a procurar Jesus à noite. Seria timidez? Ou seria parte de uma tentativa de não se comprometer? Ou seria o desejo de não ser visto ao lado daquele homem que era um rabino polêmico e que estava causando tanta perturbação entre os fariseus? Mas Nicodemos parece que se aproxima de Jesus nutrindo alguma admiração, nutrindo algum respeito, vamos dizer assim, por Jesus. Entretanto, meus irmãos e minhas irmãs, eu queria dizer uma coisa a você. C.S. Lewis ele afirma na sua obra Deus no Banco dos Réus: a respeito de Jesus Cristo, não há meio termo. A respeito de Jesus Cristo, não há meio termo. Ou você crê que Ele é o Filho de Deus, ou você acredita que Ele é um louco, megalomaníaco e egocêntrico. Não há meio termo. Não há como você dizer assim: não, eu gosto muito de Jesus, mas eu não acredito que Ele seja Deus. Não dá para você dizer: eu gosto muito dos ensinamentos de Jesus, porque ou você crê que Ele afirmou, como Ele afirmou, que Ele é o Filho de Deus, e que Ele veio dos céus, e que Ele existe desde a eternidade, e que Ele é. Palavras dele: eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não diz: antes que Abraão existisse, eu existo. Semana passada eu fiz uma afirmação aqui, que Deus não existe, porque Deus não é da categoria das coisas existentes. Deus não é da categoria das coisas criadas. Deus não é da categoria daquilo que está circunscrito ao tempo e ao espaço. Deus é. Antes de todas as coisas, antes do tempo, antes do espaço, Deus é. Deus é o ser por excelência. Portanto, Ele não tem origem e não tem fim. Ele é eterno. Desde a eternidade tu és Deus, diz o salmista. Deus é. E Jesus diz: eu sou. Ele não diz: eu existo. Ele não diz: eu fui criado. Ele diz: eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então Nicodemos chega cheio das simpatias, sabe? Cheio das admirações, cheio do respeito por Jesus,
achando que ele consegue entender quem Jesus é. E ele diz assim: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Nicodemos usa nada mais do que lógica. Nicodemos usa nada mais do que lógica para falar a respeito de Deus. Descartes usa lógica. René Descartes, pensador da modernidade, usa lógica para falar a respeito de Deus. Ele diz que Deus é uma questão de coerência lógica. Ele argumenta a respeito de Deus como sendo a causa primeira de todas as coisas que são causadas. E que tudo tem que ter uma causa. E Deus é a causa primeira de todas as coisas. E se não houver uma causa primeira, nenhuma das outras coisas existem ou acontecem. Então, para ele, crer em Deus é uma questão de lógica. Aristóteles fala a respeito de Deus como motor imóvel, aquele que por nada é movido e que tudo move. Já no século IV a.C. Portanto, Aristóteles usa conceitos lógicos para argumentar a respeito da existência de Deus. E Nicodemos usa argumentos lógicos para falar a respeito de Deus, para falar a respeito de Jesus. Mestre, Rabi, nós entendemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então, se o Senhor faz milagres, é sinal de que Deus está contigo. E se Deus está contigo, eu vou, na minha autoridade de fariseu, porque somos nós aqui dizemos para as pessoas se elas são mestres ou não, somos nós aqui acreditamos ter a prerrogativa de dar autoridade religiosa às pessoas, somos nós na sinagoga que dizemos quem pode e quem não pode falar, somos nós que temos o controle da religião de Israel. Então eu vou me dar o direito de te dar este título de mestre, tá bom? E Jesus, ele responde de forma muito direta e muito dura para Nicodemos. Em verdade, toda vez que você vê Jesus dizendo em verdade, é como se ele dissesse assim: ei, psiu, silêncio, porque o que eu vou dizer agora é muito importante. Porque o que eu vou dizer agora é muito importante. Jesus então usa essa expressão: em verdade, lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que Jesus está dizendo para Nicodemos é: Nicodemos, o que você entende a respeito das coisas de Deus? Se você não nascer de novo, a sua lógica só vai fazer de você um homem muito inteligente, mas não um homem de fé. Se você não nascer de novo, meu irmão e minha irmã, a sua sabedoria a respeito de Deus só vai fazer de você uma pessoa muito conhecedora de teologia, de dogmática, de teologia sistemática, de doutrina, mas não vai fazer de você uma pessoa de fé. É necessário nascer de novo. E a pergunta que cabe neste momento é a óbvia pergunta que Nicodemos fez, apesar de parecer uma pergunta irônica e até estúpida: Senhor, como pode um homem nascer de novo? Pode voltar? Será que ele pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Na verdade, o que Nicodemos está dizendo é: de que o senhor está falando?
De que o Senhor está falando a respeito de nascer de novo? E Jesus então, ele explica. Em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Meu irmão, nós temos uma natureza, herdamos uma natureza. Na nossa natureza, nós somos filhos de Adão, filhos do pecado. Alguém me perguntava estes dias que passaram, tentando afirmar que Deus, porventura, se existisse, é um ser injusto. Por que coisas ruins? Por que tanta tragédia? Por que há o mal no mundo? E eu dizia, porque o homem nasceu quebrado no pecado. Todos nós nascemos debaixo de uma herança, e isso é ontológico. A ontologia é aquilo que na filosofia estuda o princípio do ser, a natureza do ser. O pecado, ele é ontológico. O pecado não é alguma coisa que a gente faz. Pecado não é o comportamento. Pecado é a natureza. Rompida, quebrada, divorciada de Deus. Se você ler Romanos capítulo 1, se você ler Romanos capítulo 1, eu vou pegar a banquetinha, irmãos, porque eu estou com uma dor nas costas, está ficando difícil ficar em pé aqui. Me permitam, por favor. O pecado, ele é ontológico. O pecado, ele tem a ver com a natureza do ser. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte e o pecado passou a todos os homens, diz Romanos capítulo 5. Mas em Romanos capítulo 1, é o que eu estava dizendo antes de me interromper para pegar a banqueta. Em Romanos capítulo 1 existe uma questão básica a respeito do pecado. O apóstolo Paulo diz: por que o homem pecou? Por que o homem pecou? Porque o homem pecou na sua idolatria? Porque o homem pecou na sua arrogância? Porque o homem pecou em adorando mais as coisas criadas do que o Criador? O conceito de pecado que Paulo define em Romanos capítulo 1 o homem adorou a criatura no lugar do Criador. O homem colocou a criatura no lugar do Criador. Esse é o conceito principal do pecado que Paulo define. Quando o homem coloca a si mesmo no lugar de Deus. Quando ele assume na sua existência o lugar que deveria ser de Deus. E quando o homem faz isso, ele rompe relacionamento com Deus. E a partir daí é uma ruptura ontológica. E essa ruptura muda a essência da natureza do nosso ser, que se corrompeu. E todo homem, a partir de então, nasce corrompido pela natureza do pecado. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne é carne. O que é filho de Adão é filho de Adão. Então, por um homem, eu volto a Romanos 5, por um homem entrou o pecado, e o pecado passou a todos os homens. Mas por outro homem, o segundo Adão, conforme Paulo registra, veio a graça. E a graça então passou também a todos os homens.
a todo aquele que o recebeu, para todo aquele que nele crê. Então Jesus diz: Nicodemos, preste atenção, é preciso nascer da água e do Espírito. É preciso mudar a natureza ontológica. Se não mudar o homem ontologicamente, ele não muda, ele não deixa de ser pecador. Por isso que religião baseado em controle de comportamento não leva a coisa alguma senão a neurose. Religião baseado em controlar comportamento só produz seres humanos neuróticos. Tentando por esforço e por determinação conter os instintos e conter as pulsões. Não à toa em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo diz que quanto mais a lei diz para ele não faça, mais o pecado encontra ocasião de dizer a ele faça. Neurose, adoecimento. E é por isso que é tão comum ver tantas distorções depravadas em gente religiosa, e especialmente nas mais religiosas. Aquelas que tentam ser as mais beatas da religião, sabe como é que é? É por isso já tinha a personagem Dona Bela na escolinha do professor Raimundo, que para ela todo mundo só pensava naquilo, mas era só ela que só pensava naquilo. Recatada, pura, neurose. É o adoecimento de quem acha que Jesus Cristo veio para controlar o seu comportamento. Jesus Cristo não veio para controlar o seu comportamento. E talvez eu não tenha concluído o pensamento a respeito de Romanos 1, quando Paulo diz: porque o homem pecou, então Deus o entregou aos seus próprios comportamentos. Então Deus entregou a sua própria mente e deixou ele à mercê de si mesmo. E aí o homem passou a praticar todo tipo de imoralidade, todo tipo de depravação. Ou seja, toda depravação e toda imoralidade não é o pecado, mas é a consequência, o desdobramento, o que se instalou no ser como no homem enquanto pecador. E quando isso se instala, isso não muda controlando o comportamento, não muda lendo um livro de regra, não muda tentando seguir um manual de conduta. Só muda se nascer de novo. Se nascer de novo da água e do Espírito. Só muda se aquilo que é carne for revestido do Espírito. O profeta diz: pode o etíope mudar a cor da sua pele? Pode o leopardo mudar a cor das suas manchas? Como pode vós que sois maus querer fazer boas obras? Palavras do Senhor. O que o texto bíblico está dizendo é que se é da natureza do etíope ter a pele escura, ela não pode ser mudada. A não ser que ele seja o Michael Jackson. Que virou branco. Mas se é da natureza do etíope, se é da natureza do leopardo, se é da natureza do homem pecador ser pecador, nada pode mudar isso. A não ser que Deus mude.
a não ser que mude da água e do Espírito. E o texto está se referindo aqui à água e ao Espírito. Por quê da água e do Espírito? Porque o livro de João é o livro da nova criação. O Evangelho de João é o Gênesis do Novo Testamento. Então, assim como o Gênesis começou lá, no primeiro verso do primeiro livro da Bíblia, no princípio, o Evangelho de João também começa com a mesma palavra, no princípio. Esta não é uma mera coincidência. O Evangelho de João é o Gênesis do Novo Testamento. E assim como a vida, quando Deus cria a vida surge a partir do Espírito e da água. Havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tudo que Deus cria, cria a partir disso. Da água e do Espírito. Então Jesus está indo ao Gênesis, à água e ao Espírito, para remontar uma nova criação. Aquilo que foi feito e aquilo que foi criado será feito de novo e será constituído de uma nova natureza espiritual a partir de Jesus Cristo. E o homem que nasceu carne se tornará agora então um homem espiritual, se ele nascer de novo da água e do Espírito. Por isso que a conversão não pode ser o gesto de você emocionado vir aqui à frente, levantar a mão e dizer, eu aceito Jesus. Na maioria das vezes, as pessoas estão aceitando o pacote religioso. Mas a conversão precisa ser um morrer, efetivamente, da natureza pecadora, para nascer uma nova natureza. Porque aí sim, vai nascer uma vida possível de buscar viver em santidade. A santidade não é fruto de pessoas que se esforçam para controlar os seus comportamentos. A santidade é fruto de pessoas que nasceram de novo e desejam as obras de Cristo na sua vida. Quando Paulo fala a respeito da graça, que perdoa os pecados, a respeito da graça que justifica, onde ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando ele disserta em todo o capítulo 5 de Romanos, a respeito da natureza e do poder desta graça, ele pressupõe que as pessoas haveriam de deduzir então, que a graça se manifestaria, ainda que a pessoa continuasse vivendo uma vida de pecado abundante. Então ele escreve imediatamente após o capítulo 5, o capítulo 6. Que diremos, pois, a respeito dessas coisas? Permaneceremos no pecado, para que a graça de Deus então superabunde? De modo nenhum. Como nós viveremos no pecado se morremos para o pecado? Veja, a questão de Paulo aqui é, não como nós viveremos no pecado, nós não podemos fazer essas coisas, é proibido fazer essas coisas. Não, não é isso que Paulo diz. Paulo diz como viveremos no pecado se nós morremos para o pecado. É uma mudança interior, irmão. Por isso que quem um dia está na igreja, vivendo uma vida santa, e depois sai da igreja, volta a viver uma vida toda desregrada, toda cheia de erro, toda cheia de prostituição, toda cheia de depravação, e diz, porque agora eu saí da igreja, nunca nasceu de novo. Nunca nasceu de novo, frequentou a igreja, foi membro de igreja, mas nunca nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo experimentou a mudança da sua natureza.
Ele experimentou a transformação da sua natureza. Então ele não faz as coisas porque é proibido fazer, ele não faz as coisas porque não é mais do desejo do seu coração, e quando ele por alguma razão as pratica, ou quando ele tropeça nessas coisas, isso entristece a sua alma. Porque ele tem uma consciência nova. E a partir dessa consciência nova, ele quer ter uma vida nova. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E então o Senhor continua. Não fique admirado por eu dizer, eu estou no verso 7, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. E você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sabe, aqui Jesus está dizendo um negócio para Nicodemos muito interessante. Jesus está dizendo para Nicodemos, Nicodemos, preste atenção. O cara que nasceu de novo, não é o cara que é controlado pela religião. A pessoa que nasceu de novo, não é aquela que vocês fariseus ficam controlando a vida deles, dizendo o que ele pode e o que ele não pode fazer. O cara que nasceu de novo é como o vento, ele não está sob controle. Sabe, irmãos, às vezes como pastor, a gente fica tentado a ficar buscando controlar a vida das pessoas, sabe? O que o irmão está fazendo com a sua vida? Que tipo de comportamento aquela irmã está tendo? Às vezes a gente fica tentado a achar que nosso lugar é o lugar de controlar a vida das pessoas, mas não é. O vento sopra onde quer, não sabemos de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido de Deus. Ele é livre. Aquele que nasceu de Deus é livre. E ele não pode ser colocado debaixo de escravidão alguma. E ele não pode ser colocado debaixo de regras. Ele é livre. Todavia o apóstolo Paulo diz, não useis a liberdade com que Cristo vos libertou para dar ocasião à vossa carne. Você tem que ter equilíbrio no exercício da sua liberdade. Porque o pastor não vai ficar controlando a sua vida, dizendo a você o que você pode e o que você não pode. Você precisa ter equilíbrio no exercício da sua liberdade, e entender e discernir em espírito o que são as obras da carne e o que são as obras do espírito. O que glorifica a Deus e o que não glorifica a Deus. Como pode ser isso? Disse Nicodemos no versículo 9. Então Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando eu falo sobre as coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as coisas celestiais? Irmãos, presta atenção. Não adianta tentar convencer as pessoas a respeito de Deus. Não adianta tentar convencer. O apóstolo Paulo diz em Romanos, também capítulo 1, toda a grandeza de Deus, toda a glória de Deus, todo o seu poder eterno, toda a sua divindade, tudo isso foi claramente manifesto nas coisas criadas. Há uma manifestação imanente de Deus.
Há uma manifestação imanente de Deus que está presente em todas as coisas, que está presente nos nossos relacionamentos, que está presente na natureza, que está presente em todas as coisas que Deus criou. O que Jesus está dizendo para Nicodemos é: se você não consegue ver Deus nas coisas naturais, como você entenderá as sobrenaturais? Se a pessoa não consegue ver Deus em tudo que Deus manifesta de bom, como ela vai crer a respeito da divindade de Jesus? Como ela vai crer sobre a Santíssima Trindade? Como ela vai crer a respeito da ressurreição? Como ela vai crer a respeito do fato que Jesus vai voltar? Como ela vai crer? Ela não vai crer. Portanto, só é possível crer se você nascer de novo, Nicodemos. Se for o Espírito Santo que fizer uma obra no coração da pessoa. Por isso que a evangelização, ela não pode prescindir de oração e de intercessão. Porque a obra é feita por Deus, a obra não é nossa, não é a nossa eloquência, não é o nosso argumento, não é o nosso discurso. Nicodemos, mesmo que eu fale das coisas naturais, você não entenderia a respeito de Deus, quanto mais se eu falar das coisas espirituais. Quanto mais as coisas espirituais. Por isso, irmãos, que a salvação, segundo nós calvinistas cremos, não é um ato onde o evangelho é pregado para alguém e a pessoa por alguma razão entende, compreende, acha coerente e por causa disso então escolhe Jesus. Não, o evangelho ele entra no coração da pessoa quando o Espírito Santo que a elegeu penetra no seu coração, revela o poder de Deus na sua vida, transforma o seu ser, regenera o seu íntimo e faz dela nova criatura. Então ela nasce de novo da água e do Espírito, e a partir daí ela pode crer nas coisas de Deus. É assim que funciona. Porque do contrário disso nós estamos mortos espiritualmente. Porque ao contrário disso, se não for o Espírito Santo a se revelar, nós somos seres espiritualmente inanimados. Sabe, o evangelho não é uma questão de controlar comportamento. Repito, é ontológico. Eu já dei um exemplo aqui, que não é meu, na verdade, é de outro pastor, que é como se o seu braço, existem coisas que nós não temos muito controle, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma síndrome chamada síndrome de Tourette, eu não sei se você conhece. Isso leva as pessoas a terem alguns tiques, eu tenho. Tomo uma medicaçãozinha que melhora, mas de vez em quando você deve perceber que eu tenho alguns tiques. É fruto dessa síndrome chamada síndrome de Tourette. E tem pessoas que têm isso de forma extrema, assim, e é bem terrível mesmo, e não tem controle. Tem pessoas que xingam e não tem controle sobre a fala a partir da síndrome de Tourette. Já pensou se o pastor tivesse Tourette, de vez em quando soltasse um palavrão daqui de cima? Pois é, então eu fui diagnosticado com essa síndrome de Tourette e tomo um remedinho e ela melhora bastante. Mas imagina, o Tourette ele leva a comportamentos. Imagina se meu braço ele perde o controle, né? Aí eu posso segurá-lo, eu posso contê-lo, eu posso tomar um remedinho como eu tomo e tentar conter os meus impulsos naturais. Mas o pecado não é isso, não é controlar o comportamento. O pecado é um braço que resolveu se amputar do corpo. Eu estou tentando explicar o que é ontológico para você está entendendo? O pecado não é um braço com Tourette que está fora de controle, ou com Parkinson, que se bate, que se debate, e que você possa tomar alguma coisa para tentar contê-lo ou amarrá-lo. Não, o pecado é um braço que se amputou do corpo e que está ali estrebuchando ainda com alguns impulsos nervosos.
É só questão de tempo até morrer. Esse é o homem no pecado. Quem é da roça, como eu fui, meu avô sempre teve roça, sempre teve sítio, e eu vi ele matar a galinha. Uma vez ele cortou o pescoço da galinha, a galinha ficou correndo sem pescoço. Aquele corpo sem pescoço de galinha foi uma cena terrível. O sangue espirrando assim. É uma vida que não é mais vida. É questão de tempo até morrer. E o ser humano, ele é mais ou menos isso. Ele é uma parte do corpo amputada, que só não apodreceu ainda, mas já está morta. E parece que tem vida, mas não tem vida em si mesma. Não tem vida, palavras que Jesus usa, não tem vida em si mesmo. Para ter vida, ele precisa nascer de novo, e nascer espiritualmente para que ele tenha vida espiritual. É assim que funciona. Como vocês crerão se eu vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Nicodemos não entendeu lufas que Jesus estava falando da sua crucificação. Nicodemos não entendeu nada do que Jesus estava falando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Nicodemos. Jesus está dizendo: eu vou morrer por você, Nicodemos. Eu vou ser pregado numa cruz, Nicodemos. Mas aquilo não será a minha derrota. Aquilo não será o meu fracasso. Aquilo não será o fim da minha história. Quando eu estiver pendurado, erguido como aquela serpente no deserto, aqueles que olharem para aquela cruz, eles encontrarão graça e perdão, eles enxergarão o amor de Deus, eles enxergarão o quanto Deus amou o mundo ao ponto de dar o seu Filho, Nicodemos. Jesus morreu por você. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o seu Filho unigênito, o único Filho de Deus. Mas sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele se tornou o primogênito. De unigênito, ele se tornou o primogênito de muitos irmãos, porque nós recebemos por ele o direito de sermos feitos filhos de Deus. Aleluia. É o que João afirma lá no capítulo 1 do seu evangelho. A todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você quer ser filho de Deus? Existe um ditado popular que diz por aí: todos são filhos de Deus. Não, não são. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Os filhos de Deus são aqueles que nascem de novo, gerados de Deus, gerados por Deus, gerados pelo Espírito. Portanto, você quer ser filho de Deus? Você precisa nascer de novo em Jesus Cristo. Porque o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Que Deus dê discernimento ao seu coração. Que você viva a vida de santidade, mas uma santidade que não esteja baseado em controlar seu comportamento, mas que esteja baseado na mudança da natureza do seu ser, em Jesus Cristo. Amém.